Olá, pessoas! Eu sou a professora Karine e esse vídeo vai ser uma correção comentada, da resolução comentada da prova do Enem de 2015. Espero que vocês possam aproveitar para estudar bastante para Enem no Enem e também nas universidades, porque o conteúdo de biologia acaba sendo o mesmo, só a maneira de trabalhar que é um pouco diferente. Então vamos lá para a primeira questão? O importante princípio da biologia relacionado à transmissão de caracteres e à embriogênese humana foi quebrado com a descoberta do microquimerismo fetal. Microquimerismo é o nome dado ao fenômeno biológico referente a uma pequena população de células ou DNA presente em um indivíduo, mas derivada de um organismo geneticamente distinto. Investigando-se a presença do cromossomo Y, foi revelado que diversos tecidos de mulheres continham células masculinas. A análise do histórico médico revelou uma correlação extremamente curiosa. Apenas as mulheres que antes tiveram filhos homens apresentaram microquimerismo masculino. Essa correlação levou à interpretação de que existe uma troca natural entre células do feto e maternas durante a gravidez. Então, só relembrando o que é uma quimera. A quimera é quando você tem dois conjuntos distintos de células no mesmo organismo. Isso ocorre porque dois óvulos foram ser fecundados por dois espermatozoides diferentes. E durante a divisão da celular, em vez de formar gêmeos, eles acabaram se fundindo esses dois zigotos e formando um único indivíduo com esses dois conjuntos celulares. Como a gente pode ver ali no periquitinho, que tem aqueles dois padrões de coloração, ou no gatinho do lado também, que tem aquela divisão da face, mostrando esses dois conjuntos separados de célula. Vamos voltar para a questão. Então, a pergunta é: o princípio contestado com essa descoberta relacionado ao desenvolvimento do corpo humano é o de quê? Então, vamos ler a alternativa. O fenótipo das nossas células pode mudar por influência do meio ambiente, a dominância genética determina a expressão de alguns genes, as mutações genéticas introduzem variabilidade no genoma, as mitocôndrias do seu DNA provêm de gameta materno, ou as nossas células corporais provêm de um único zigoto. Então, como eu estava falando para vocês, a resposta só pode ser a última alternativa, uma vez que qual que é o conceito de organismo? É quando um óvulo se funde com um espermatozoide, ocorrem as divisões celulares e formam um organismo. Então, o organismo é proveniente de um único zigoto. Porém, já se sabe, que existem essas quimeras, que é quando ocorre isso. Um espermatozoide fecundou um óvulo, um outro espermatozoide fecundou outro óvulo, e durante a divisão celular, esses óvulos, em vez de gerarem dois organismos, seriam gêmeos, dizigóticos, eles acabam se fundindo e formando um único organismo chamado de quimera. Portanto, a única alternativa correta para essa questão é a letra E. Próxima questão. A indústria têxtil utiliza grande quantidade de corantes no processo de tingimento dos tecidos. O escurecimento das águas dos rios, causado pelo despejo desses corantes, pode desencadear uma série de problemas no ecossistema aquático. Considerando esse escurecimento das águas, o impacto negativo inicial que ocorre é o ou a eutrofização, proliferação de algas, inibição da fotossíntese, fotodegradação da matéria orgânica e aumento da quantidade de gases dissolvidos. Então vamos pensar, o que ele está dizendo para a gente? Nós temos um ambiente aquático. O que tem no ambiente aquático? Nós vamos ter toda uma cadeia, uma teia alimentar, com produtor, consumidores, decompositores, os organismos clorofilados, que são os produtores, o plâncton desse ambiente aquático. Se você jogou essa poluição de corantes, que vai escurecer a superfície da água, o que você está fazendo ali? Você está impedindo que a luz solar penetre nessa água. Se não tem luz do sol, esses organismos produtores não vão conseguir fazer fotossíntese. E os que conseguirem fazer vão fazer uma fotossíntese quase que insuficiente para sobreviver. Então, você vai ter uma diminuição muito grande do número de produtores desses organismos clorofilados, desse plâncton. Consequentemente, você vai acabar diminuindo os consumidores, porque eles não vão ter alimento. Então, o que você está fazendo quando você preenche essa camada? Para essa questão, é a alternativa C. Você vai impedir
que os organismos consigam fazer fotossíntese. Por quê? Porque a fotossíntese depende, basicamente, da luz do sol, o que eles não vão conseguir com a água escurecida. Certo? Próxima questão. A palavra biotecnologia surgiu no século XX, quando o cientista Herbert Boyer introduziu a informação responsável pela fabricação da insulina humana em uma bactéria para que ela passasse a produzir a substância. As bactérias modificadas passaram a produzir insulina humana porque receberam a sequência de DNA codificante de insulina humana, B, a proteína sintetizada por células humanas, C, um RNA recombinante de insulina humana, D, o RNA mensageiro da insulina humana, ou E, um cromossomo da espécie humana. Então vamos lá. Aqui a gente tem que lembrar da biotecnologia e de como é feita essa transformação bacteriana, para que essa bactéria produza um produto que nós queremos que ela produza, que serve para a gente. Se vocês lembrarem da técnica do DNA recombinante, o que a gente faz? A gente pega o plasmídio da bactéria. Lembra? A bactéria ela tem o DNA dela, né, como se fosse o nuclear, e mais um DNA solto, geralmente circular, que é o plasmídio. Então, a gente pega um plasmídio. Esses plasmídios já são construídos específico para o que você quer, né? Você já compra eles pronto, aí você com uma enzima, você vai lá e corta esse plasmídio, insere o DNA que você quer, aquele DNA codificante, que vai trazer o código para que aquilo seja produzido. A gente tem que lembrar que tudo que é produzido pela célula tem que estar escrito no DNA a receitinha. Então, você vai ter que pegar aquela receita, né, aquele gene, o codificante, inserir nesse plasmídio, colar com as enzimas e colocar dentro da célula bacteriana. Quando ela for ler aquele plasmídio, né, que ela produz o que? Geralmente aquele plasmídio serve para quê? Geralmente ali que está a proteção contra antibióticos, por exemplo. Então, ela produz aquilo que está codificado nesse plasmídio. E nesse caso, ela vai produzir a insulina, porque a gente colocou a receitinha da insulina ali, ele vai ler aquilo ali, aquela bactéria vai ler e vai produzir essa insulina para a gente. Então, a resposta dessa questão é a alternativa A. Por quê? Porque você vai colocar um DNA que codifique, ou seja, que tenha a receita para que a bactéria possa produzir o que você quer. Não adianta você ter, por exemplo, um ribossomo lá, todo o maquinário, um RNA mensageiro, por quê? Porque você tem que produzir aquele RNA a partir da codificação. Se você vai colocar, daqui a pouco aquele RNA é consumido e você não produz mais nada. Então, precisa ser o DNA com a receita, que seria o DNA codificante. Então, a próxima questão. Tanto a febre amarela quanto a dengue são doenças causadas por vírus do grupo dos arbovírus, pertencente ao gênero Flavivírus, existindo 4 sorotipos para o vírus causador da dengue. A transmissão de ambas acontece por meio da picada de mosquitos, como a Aedes aegypti. Entretanto, embora compartilhem essas características, hoje somente existe vacina no Brasil para a febre amarela e nenhuma vacina efetiva para a dengue. Esse fato pode ser atribuído a maior taxa de mutação do vírus da febre amarela do que a do vírus da dengue, B, alta variabilidade antigênica do vírus da dengue em relação ao vírus da febre amarela, C, menor adaptação do vírus da dengue à população humana do que o vírus da febre amarela, D, presença de 2 tipos de ácidos nucleicos no vírus da dengue e somente um tipo de vírus da febre amarela, E, baixa capacidade de indução de resposta imunológica pelo vírus da dengue em relação ao da febre amarela. A resposta correta para essa questão é a letra B, a diferença, né, da alta variabilidade do vírus da dengue, o que não acontece no vírus da febre amarela. O que é essa alta variabilidade? O vírus ele tem aquela capa proteica, vocês devem lembrar, né, que tem aquela capa proteica com o material genético dentro, o envelope. Esse envelope proteico é o que o nosso organismo, nosso sistema imune vai reconhecer para a produção de anticorpos específicos para aquele vírus. Então, essas proteínas são os antígenos. Quando um vírus ele tem uma grande variabilidade, a variabilidade vai ser nessas proteínas. Então, para você conseguir fazer uma vacina que contemple toda essa variabilidade, para que o teu sistema imune reconheça todas elas
e cada vez que você entra em contato com um determinado tipo de vírus, ele reconheça e produza esses anticorpos rapidamente, fica muito dificultado ou às vezes inviabilizado, porque a variabilidade é tão grande que você tem que ter, você tem que conhecer e ter como sintetizar essas proteínas e para a fabricação da vacina, você tem que ter um conhecimento de toda essa variabilidade, o que nem sempre é possível. Lembrando, o que é a vacina? Você vai inocular no organismo essas proteínas nessa cápsula viral ou a parte do vírus que o teu sistema imune reconhece. Então, lembra que o anticorpo é específico, ele se liga àquela proteína. E daí aquela célula de defesa vai, opa, é assim que funciona, então gente, vamos produzir um anticorpo assim, 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 e aquilo vai ficar na memória do seu organismo, né? Mesmo que você não esteja doente, você vai ter aquela memória, aqueles anticorpos, o seu organismo entrou em contato novamente, e seu organismo rapidamente responde e não dá tempo de você ficar doente ou a doença é bem menos grave. No caso da dengue, devido a essa alta variabilidade, isso dificulta muito a produção de vacinas. Próxima questão. Os anfíbios representam o primeiro grupo de vertebrados que evolutivamente conquistou o ambiente terrestre. Apesar disso, a sobrevivência do grupo ainda permanece restrita a ambientes úmidos ou aquáticos, devido à manutenção de algumas características fisiológicas relacionadas à água. Uma das características a que o texto se refere é a reprodução por viviparidade, respiração pulmonar nos adultos, regulação térmica por endotermia, cobertura corporal delgada e altamente permeável e locomoção por membros anteriores e posteriores desenvolvidos. Então vamos lá. Lembrando as características dos anfíbios. Eles são anfíbios porque eles vivem tanto na terra quanto na água, anfi, né, das duas coisas. Eles têm a pele altamente permeável, tem que estar sempre úmida para a respiração cutânea. Eles têm respiração pulmonar, mas respiração cutânea também. Alguns respiração bucofaríngea, porque eles respiram pela mucosa da boca também. A reprodução ainda é na água, né? Os girinos dependem da água até a fase adulta. Inclusive a respiração deles é branquial. Então, no texto, eles perguntam um motivo fisiológico para a dependência da água. No caso do motivo fisiológico, vai ser a respiração. Então, eles têm que ter aquela pele sempre umedecida para facilitar as trocas gasosas com o ambiente. Então, a respiração deles depende da água. Eles não podem ficar muito longe da água, porque senão a pele vai ressecar. Então, eles têm sempre que voltar para a água. Então, por isso, né, a alternativa é a letra D. Por causa disso, como eles perguntaram uma questão fisiológica, então a gente vai responder que é a parte de respiração. Essa dependência da água para a respiração dos anfíbios. Próxima questão. A definição de queimadura é bem ampla, porém, basicamente, é a lesão causada pela ação direta ou indireta produzida pela transferência de calor para o corpo. A sua manifestação varia desde bolhas, chamadas flictenas, até formas mais graves capazes de desencadear respostas sistêmicas proporcionais à gravidade da lesão e à sua respectiva extensão. Muitas vezes, os primeiros socorros prestados à vítima, ao invés de ajudar, acabam agravando ainda mais a situação do paciente. Ao se deparar com um indivíduo que sofreu queimadura com formação de flictena, o procedimento de primeiros socorros que deve ser realizado antes de encaminhar o paciente ao hospital é colocar gelo sobre a flictena para amenizar o ardor, utilizar manteiga para evitar o rompimento da flictena, passar creme dental para diminuir a ardência da flictena, perfurar a flictena para que a água acumulada seja liberada ou cobrir a flictena com gases molhada para evitar a desidratação. Bem, quando ocorre a formação da flictena ou da bolha, o que é? Acúmulo de água. Então, se acumulou a água, a pele ali vai estar ressecada. Então, o que você vai fazer é umedecer o local. De acordo com o que está no texto, você vai colocar gaze molhada. Pelo que eu pesquisei, inclusive em sites de bombeiro, eles mandam você passar vaselina também para deixar a região hidratada, porque ela já está perdendo muita água. E é lógico procurar o atendimento médico, dependendo do grau de queimadura daquela bolha, né, da flictena, você vai precisar procurar um médico, porque senão pode dar uma infecção grave. Não fure as bolhas, porque vai dar infecção. E essas receitas caseiras de margarina, creme dental, etc., não é recomendável.
Lembra que você tem que manter hidratado. Então, uma gaze molhada ou uma vaselina para hidratar o local e procurar atendimento médico. Próxima questão. O formato das células dos organismos pluricelulares é extremamente variado. Existem células discoides, como é o caso das hemácias, as que lembram uma estrela, como os dos neurônios, e ainda algumas alongadas, como as musculares. Em um mesmo organismo, a diferenciação dessas células ocorre por produzirem mutações específicas, possuírem DNA mitocondrial diferentes, apresentarem conjuntos de genes distintos, expressarem porções distintas do genoma ou terem um número distinto de cromossomos. Então, para responder essa questão, a gente precisa lembrar que tudo o que acontece no nosso organismo depende da expressão gênica. Então, dependendo do que está sendo expresso naquele momento, quais genes estão sendo expressos, é que você vai ter a produção ou não de uma determinada proteína, o funcionamento da célula ou não, se ela vai morrer, se ela vai sobreviver, inclusive o formato dela vai depender da expressão gênica. Então, dependendo das informações que aquela célula tem, ela vai expressar um gene ou outro gene. Então, isso vai definir que célula que você vai ter, qual o formato dela, qual a função dela. A expressão gênica. Portanto, a resposta é a letra D. Próxima. Muitos estudos de síntese e endereçamento de proteínas utilizam aminoácidos marcados radioativamente para acompanhar as proteínas, desde fases iniciais de sua produção até o seu destino final. Esses ensaios foram muito empregados para o estudo e caracterização de células secretoras. Após esses ensaios de radioatividade, qual gráfico representa a evolução temporal de produção de proteínas e sua localização em uma célula secretora? Aqui eu deixei apenas um dos gráficos, que é o gráfico com a resposta correta, né? Tinha vários gráficos com diferentes colunas, eu deixei aqui só a resposta correta, que eu não me lembro qual a letra que era. Mas enfim, esse é o gráfico e ali nós temos a radioatividade, né, o tempo e as organelas. Aquele transparente lá, o branquinho, é o retículo endoplasmático, o cinzinho é o complexo Golgiense e o escurinho, pretinho, as vesículas de secreção. Bem, o que acontece numa célula secretora? O DNA vai mandar a informação pelo RNA mensageiro do que precisa ser produzido. Vamos dizer que nós temos que produzir uma enzima. Isso vai chegar no retículo endoplasmático, aqueles ribossomos que contém no retículo endoplasmático rugoso, vão interpretar, vão fazer a tradução daquela mensagem do RNA mensageiro para a produção dessas enzimas. Essas enzimas produzidas vão ser encaminhadas, então, para o complexo Golgiense, que vai embalar isso numa membrana. Daí vai soltar esse produto embalado nessa membrana, formando as vesículas, né, as vesículas secretoras. Essas vesículas vão caminhar pela célula até elas chegarem à membrana plasmática da célula. Esse material da membrana da vesícula vai se unir à membrana plasmática porque é o mesmo tipo de material e vai liberar essas enzimas no meio, ou seja, estão secretando essas enzimas. Se você marcou radioativamente algum elemento, né, que vai ser utilizado nessa produção, aonde que você vai encontrar esse elemento? Primeiramente, ele vai passar um tempo no retículo endoplasmático, depois ele vai passar um tempo no complexo Golgiense e finalmente ele vai para essas vesículas secretoras até ser eliminado da célula. Então, o gráfico tem que mostrar isso, esse caminho. O primeiro pico vai ser no retículo endoplasmático, o segundo pico tem que ser o do complexo Golgiense e o terceiro das vesículas, que é o que aparece nesse gráfico que eu coloquei na imagem. Próxima questão. Euphorbia milli é uma planta ornamental amplamente disseminada no Brasil, conhecida como coroa de Cristo. O estudo químico do látex dessa espécie forneceu o mais potente produto natural molussicida, a melamina L. Desculpa. O uso deste látex em água infestada por hospedeiros intermediários tem potencial para atuar no controle da dengue, malária, elefantise, ascaridíase ou esquistossomose. Essa é uma questão muito simples, basta a gente lembrar do ciclo de vida de reprodução dos parasitas. O único ciclo em que a gente vai ter a presença de um molusco homo hospedeiro
é a esquistossomose, então a resposta é a letra E. Todos os outros ciclos apresentados, a gente vai ter como hospedeiro em alguma fase do processo, né, de reprodução, artrópodes. Então, a única resposta é a esquistossomose. Próxima questão. Normalmente, as células do organismo humano realizam a respiração aeróbica, na qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38 moléculas de ATP. Contudo, em condições anaeróbicas, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas 2 moléculas de ATP. Qual curva representa o perfil de consumo da glicose para a manutenção da homeostase de uma célula que inicialmente está em uma condição anaeróbica e é submetida a um aumento gradual de concentração de oxigênio? Então vamos lá. Segundo esse texto, nós temos dois tipos de respiração, né? Segundo texto, não. Segundo texto, nesses dois tipos de respiração, você vai ter uma molécula de glicose produzindo 2 ATPs, 2 moléculas de ATP. Na fermentação, né, a respiração anaeróbica, e na aeróbica você vai ter uma molécula de glicose produzindo 38 moléculas de ATP. Se você está numa condição em que você começa sem o oxigênio e depois você passa para a utilização do oxigênio, o que vai acontecer com o consumo de glicose? Vamos supor, na primeira situação, sem o oxigênio, eu teria que utilizar 19 moléculas de glicose para conseguir 38 moléculas de ATP. Com o oxigênio, eu vou usar uma molécula de glicose para conseguir esses mesmos 38 de ATP, que é o que o texto nos diz, né? Que seriam 38 de ATP. Sendo assim, a única curva que mostra esse consumo de glicose passando de 19 moléculas para uma molécula é a curva 5. Por quê? Porque se você está utilizando o oxigênio, produzindo muito mais ATP com menos glicose, para a mesma quantidade de energia que a célula precisa, você vai diminuir cada vez mais a utilização de glicose. Então, a única curva é a curva 5, certo? Próxima questão. Algumas raças de cães domésticos não conseguem copular entre si devido à grande diferença em seus tamanhos corporais. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a forma de novas espécies, especiação. Essa especiação não ocorre devido ao a oscilação genética das raças, convergência adaptativa entre as raças e isolamento geográfico entre as raças, seleção natural que ocorre entre as raças ou a manutenção do fluxo gênico entre as raças. Bem, o que acontece com os cães? Ai, a luz. Desculpa, gente. Você tem cães muito pequenos, como o Poodle Toy, um Pinscherzinho, e cães muito grandes, por exemplo, um São Bernardo. Dá para imaginar um Poodle Toy reproduzindo com um São Bernardo naturalmente, assim, no ambiente? Não, você tem muita coisa que vai dificultar para que possa ocorrer a cópula entre essas duas espécies. Essas duas raças de cães. Porém, o Poodle Toy pode, por exemplo, copular com uma raça de cão um pouquinho maior e esse com um pouquinho maior, um pouquinho maior. Então, ocorre o fluxo gênico entre as espécies da mesma maneira. O que não ocorre é os extremos reproduzirem entre eles. Porém, todos os meios, todas as espécies que estão no intermediário disso, vão copulando entre si, inclusive com esses extremos. Então, ocorre o fluxo gênico apesar dessa grande diferença dos extremos em questão de tamanho das raças. Por isso que a espécie permanece. Se você impedir que as raças intermediárias copulem, né, e tenham filhotes, e deixar apenas as espécies nos extremos, e fazer elas se reproduzirem somente entre esses extremos, vai chegar um tempo em que você vai separar essas duas espécies. Elas não vão mais se reconhecer como espécie, não vai mais ter cópula, e se tiver, provavelmente os filhotes não vão ser férteis, aquela velha história de espécies diferentes cruzarem. Porém, como se mantém esse fluxo gênico no intermediário, você mantém uma espécie. Então, a resposta correta é porque permanece o fluxo gênico entre as raças de cães. Próximo.
A cariotipagem é um método que analisa células de um indivíduo para determinar seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica, em sequência, dos pares de cromossomos e permite identificar um indivíduo normal, 46XX ou 46XY, ou com alguma alteração cromossômica. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino com alterações morfológicas e comprometimento cognitivo verificou que ela apresentava a fórmula cariotípica 47XY mais 18. A alteração cromossômica da criança pode ser classificada como estrutural do tipo deleção, numérica do tipo euploidia, numérica do tipo poliploidia, estrutural do tipo duplicação ou numérica do tipo aneuploidia. O que aconteceu nesse problema? Uma pessoa do sexo masculino tinha algumas características específicas e, ao fazerem a cariotipagem, verificou-se que, como resultado, 47, ou seja, um cromossomo a mais, ele tinha o XY, mas ele tinha um 18 a mais, trissomia do 18. Esse tipo de alteração cromossômica é o quê? Estrutural. O que é estrutural? Quando o teu cromossomo tem na estrutura dele alguma alteração, ele tem uma duplicação de um pedaço do cromossomo ou uma deleção de pedaço de braço de cromossomo. Então, isso é a parte estrutural. A numérica é quando você tem a adição ou a subtração de um cromossomo ou um conjunto de cromossomos. Euploidia, quando você tem um conjunto todo de cromossomos sendo adicionado ou retirado. Então, você vai ter, por exemplo, você é um organismo 2N, mas vai ser um organismo, então, 3N, 4N. E se fosse, por exemplo, e nesse caso do exemplo, que é um mais 18, um único cromossomo, é uma alteração cromossômica numérica, porém, como é apenas um cromossomo, é uma aneuploidia. Então, a resposta para essa questão é a letra E, né? Então, numérica do tipo aneuploidia. Durante uma expedição, um grupo de estudantes perdeu-se de seu guia. Ao longo do dia em que esse grupo estava perdido sem água e debaixo de sol, os estudantes passaram a sentir cada vez mais sede. Consequentemente, o sistema excretor desses indivíduos teve um acréscimo em um de seus processos funcionais. Nessa situação, o sistema excretor dos estudantes aumentou a filtração glomerular, produziu maior volume de urina, produziu urina com menos ureia, produziu urina com maior concentração de sais ou reduziu a absorção de glicose e aminoácidos. Bem, vamos pensar. Você está numa situação em que você está perdendo bastante água para o meio através do suor, que está muito quente, e você não tem água, então você não está repondo o que você está perdendo de água através do suor. O que o seu organismo vai fazer? Ele vai reduzir ao máximo que ele conseguir a perda de água. Se ele não consegue reduzir no suor, ele vai reduzir na produção de urina. Ele vai diminuir ao máximo a perda de água através desse processo. Então, o teu sistema excretor vai fazer o quê? Ele vai aumentar, o teu organismo vai aumentar os níveis de ADH, lembra o hormônio antidiurético. O que esse hormônio vai fazer? Ele vai aumentar a reabsorção de água nos túbulos, dos túbulos renais. Então, ele vai aumentar a reabsorção de água nos túbulos renais e, consequentemente, a urina que você vai eliminar, ela vai estar bastante concentrada, ela vai ter muito mais sal do que água. Por quê? Porque você tem que economizar a perda de água. Então, a resposta correta é a letra D, se eu não estou enganada. Não estou enganada porque é a que fala que a sua urina vai estar concentrada com bastante sais. Próxima questão. O nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global desse elemento na forma de N2 é a atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são micro-organismos fixadores de N2, que ocorrem de forma livre ou simbiontes com plantas. Animais garantem suas necessidades metabólicas desse alimento pela absorção de gás nitrogênio pela respiração, ingestão de moléculas de carboidratos vegetais, incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida, transferência de matéria orgânica pelas cadeias tróficas ou protocooperação com organismos fixadores de nitrogênio. Bem, essa é a última questão dessa prova, questão de biologia da prova do Enem 2015. É uma questão relativamente fácil. Os organismos não conseguem absorver o nitrogênio na forma de gás nitrogênio, que é o que está presente no ambiente.
Então, como é que os animais vão consumir esse nitrogênio? Através da cadeia trófica. Os produtores vão utilizar o nitrogênio que vai ser fornecido para eles pelas bactérias fixadoras de nitrogênio. Os consumidores primários vão se alimentar desses vegetais, que seriam uma das opções que ali apresenta, né, carboidratos vegetais, então alguns animais vão consumir dessa maneira, mas os outros animais vão consumir a partir do consumidor primário. Portanto, essa questão essa alternativa não está totalmente certa, porque nem todos os animais vão consumir a partir do vegetal. Isso vai o fluxo, né, do nitrogênio dentro da cadeia trófica. Então, o consumidor primário vai consumir do produtor, mas o secundário vai consumir nitrogênio, vai conseguir o nitrogênio a partir do consumidor primário e assim seguindo a cadeia. Então, nós terminamos aqui essa resolução comentada da prova do Enem de 2015. Eu considero que não foi uma prova muito difícil, as questões não foram muito difíceis, mas o complicado é que as questões têm enunciados relativamente longos, principalmente se você considerar o resto da prova que tem enunciados muito mais longos do que essas de biologia. Você tem pouco tempo para raciocinar, para lembrar os conteúdos, tem que ser uma coisa assim, leu, já lembrou o que é e já responde. Mas eu achei que foi uma prova relativamente fácil. Para o Enem, que a gente tem que prestar atenção bastante, a parte de ecologia, que eles cobram bastante, e doenças eles cobram bastante também. Né, que são coisas da biologia que você pode trazer mais para o dia a dia, e dentro disso você tem vários outros conceitos de biologia que acabam entrando também. Genética também é uma coisa que eles gostam bastante, até que aqui nessa prova não teve muito. Então, é bom vocês acompanharem as demais resoluções, fazerem as outras provas, tentarem resolver as outras provas do Enem, porque isso ajuda vocês a terem uma noção de como é a prova, o que é cobrado em cada matéria, nas questões, e essa coisa de você ler e já vir o que é na cabeça. Né? Apesar de eu não considerar muito difícil na hora do nervosismo de fazer a prova, a gente acaba esquecendo as coisas mais básicas, então tem que fazer a prova com calma, mas não se enrolar muito nas questões. Lê uma questão, não sabe a resposta, já pula para outra, faz tudo que sabe e depois somente volta, porque senão não dá tempo de fazer. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dúvidas sobre esses conteúdos cobrados nessas questões, alguma coisa que não ficou muito clara, pode perguntar nos comentários, que assim que possível eu respondo todo mundo, certo? Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!